o racismo, é a discriminação racial, é a discriminação social e, mais que tudo, é o genocídio. E hoje nós estamos entrando no genocídio, outro tipo de genocídio, não aquele que é visível, mas aquele que é escrito pela caneta, através das leis, dos decretos, porque os ruralistas estão querendo nos pegar pelas leis. Então, fica difícil falar de mim, sabe? Porque falar da gente mesmo é muito complicado, porque a gente está incluído nessa história toda. E com relação a eu ter escrito, em relação a questão da literatura indígena, esse surgimento, que é relacionado com a essa literatura luta. indígena, ela surgiu por um momento, por uma necessidade de se dar um grito, se dar um berro, basta, chega, porque estava demais, os atos arbitrários estavam demais. Então, a literatura indígena vem aí, antes pelo jornal que nós criamos, né? O Jornal do Grumim, Rede de Comunicação Indígena, Grupo Mulher Educação Indígena, surge através de um jornal apoiado pelo Sindicato dos Urbanitários e apoiado pelo Barbosa Lima Sobrinho, que é uma figura que já faleceu, não sei se vocês são jovens, vocês não conhecem, mas o Barbosa Lima Sobrinho foi um grande jornalista no Brasil, no Rio de Janeiro, que deu uma grande contribuição contra o processo da ditadura militar. E eu venho desse momento também da ditadura militar, passei por tudo isso, minha família passou também, a gente vem dessas histórias. Então, a literatura indígena surge mais ou menos assim. Se for falar, tem dois momentos, o momento pessoal meu e o momento mais geral. Pessoal é quando eu me alfabetizo, né, com a minha família, na infância, e começo a escrever as cartas para a minha comunidade indígena. E recebo as cartas da comunidade numa tentativa de comunicação. Então, a literatura pessoal indígena surge aí, e das histórias da minha avó também, que a gente, no final da tarde, sempre contava histórias, né, com ela e meu irmão, a gente ouvia as histórias. Então, quer dizer, eu fui criada num ambiente de uma cosmologia muito intensa, muito grande, onde também eu nunca tive a integração com a sociedade. O mundo que eu conhecia era só aquelas pessoas, aquelas mulheres, né? Eu não saía para a rua, eu fui alfabetizada dentro de casa, e eu só fui mesmo conhecer a sociedade com 10 anos de idade. E praticamente não falava, só escrevia. Então, a minha vida começou assim, pessoalmente. E, aos poucos, eu ia escrevendo. Como eu não falava, eu escrevia. Já era alfabetizada, escrevia para minha mãe, para minha tia, para as pessoas. Escrevia, né? Me comunicava através da escrita. E depois, com a faculdade, tomando conhecimento dos ensinamentos do professor Paulo Freire, eu fui e ter morado em Pernambuco também, porque eu tenho uma filha que nasceu em Recife, especificamente em Recife, eu aí comecei a identificar quem era eu, né? Que eu vivia um processo de violência, que eu vivia uma história que eu não entendia e que eu observava as lágrimas da minha avó e da minha família, e eu não entendia nada, mas só fui a conhecer o mundo, né? Então, foi aí que eu comecei a escrever os meus textos, e o livro Metade Cara, Metade Máscara, ele foi escrito de um conteúdo que eu vivi na prática, no ativismo político, de 20 anos de contato com o meu povo, com a minha comunidade, com projetos de desenvolvimento social, econômico, com o plantio de mamão, com a Casa da Mulher Indígena, com as reuniões de formação sobre direitos reprodutivos das mulheres, para saber o que as mulheres queriam, com a farmácia de fitoterapia que a gente instalou,
desculpa, com vários projetos. A gente implementou ali vários projetos de desenvolvimento comunitário. Isso que os latifundiários estavam de olho, a gente conseguiu o quê? Inimizade, né? Então, foi por isso que eu tive meu nome na Rede Globo de televisão, no Jornal Nacional, uma das pessoas ameaçadas de morte. Eu, Caco Barcelos, que vocês conhecem, que escreveu a Rota 66 sobre as drogas, e mais um escritor do Mato Grosso do Sul. Então, assim, foram tantas coisas, gente. Para eu falar de tudo isso é muito Precisaríamos de um dia inteiro, 3 dias, uma semana, e seria um prazer, eu tenho certeza que para todo mundo. Resumindo, a literatura indígena nasceu da resistência e luta. Só tem esse caminho, sabe? Uma necessidade de se gritar, de se falar, de se dizer, oh, eu existo, socorro, eu existo, né? E a nossa ancestralidade existe, precisa ser valorizada, precisa ser anunciada, não é? E que as mulheres também tomem seus papéis, porque lá na década de 70 para 80, eu estava com os líderes indígenas, mas eu era a única mulher. Era terrível. Eu só tinha vontade de chorar, porque eu tinha o que dizer e ninguém deixava eu falar. Entendeu? Por isso que criou o jornal, por isso que criou o livro. A literatura, para mim, foi uma forma de botar para fora. E nesse sentido, os outros professores indígenas e os escritores e outras pessoas de comunidade começaram também a repetir o mesmo gesto. E aí foi que começou. Nós hoje temos 160 escritores e escritoras, né? E é uma felicidade ver que esse movimento, ele é um movimento pequeno, mas ele é um movimento mais importante, sabe por quê? Porque nós, todos que estamos aqui, somos indígenas. A hora que vocês buscarem essas raízes, né, tanto do movimento indígena quanto do movimento afrodescendente, nós todos somos indígenas, porque os escravos que vieram para o Brasil eram povos originários africanos, então eram indígenas. Então, o Brasil é formado por povos indígenas, seja africano ou seja brasileiro. Então, nós todos somos indígenas, ponto. É hora de cada um aqui fazer uma revisão nas suas mentes e pensar que no seu âmago, na sua história, nas suas tradições, nós temos esses conhecimentos tradicionais que estão apagados na nossa mente. Nós temos que trabalhar a nossa mente para que a gente desperte para isso, que desperte para quem eu sou como ser humano, o que quero, para onde vou, o que quero construir. Quando você tem essa pergunta, você já está no primeiro passo, porque se você continuar sentado nas bases da discriminação racial, que essa colonização fez com que a gente sentasse realmente nessa base da autoestima baixa, vocês verão que a gente tem passado por problemas psicológicos, psiquiátricos, cujos resultados estão ali naquela formação do povo brasileiro. Está entendendo? Então, isso é muito importante que cada um que esteja aqui faça essa análise e busque as suas raízes, busque seu contato com o meio ambiente, com o seu avô sol, com a sua mãe lua, com seus parentes, o cachorro, o gato, a lagartixa. Converse com seus parentes para que a gente possa trazer uma força, essa força ancestral, essa força que existe, mas que as pessoas ainda não descobriram dentro de si. E, mais que tudo, essa força universal que nos rege, né? Todos os dias, o sol, a gente acorda de manhã, amanhece, entardece, anoitece, a gente dorme, recupera as nossas forças, aí no dia seguinte. Então, esse é um movimento de todas as espécies
do mundo, desde a planta até a minúscula célula do nosso corpo. Então, valorizar isso é valorizar a vida. E nós temos que valorizar, acordar todos os dias e dizer: eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Eu sou e eu sou. Obrigada. Muito obrigada, Eliane. É sempre muito importante a gente ouvir as pessoas que estão há mais tempo na luta, justamente, né, Eliane, para lembrar que nada foi de graça. Isso é muito importante, porque as pessoas têm essa impressão, né, as leis mudaram, mas não, as leis mudaram porque os indígenas lutaram, e a Eliane faz parte desse movimento com várias lideranças importantíssimas, enfim, Ailton Krenak, Álvaro Tucano e tantos outros, e como você falou, o Mário Juruna, e como você falou, a única mulher naquela época, né? Então, é realmente de uma relevância impressionante. Nós estamos sendo presenteados. Muito obrigada, viu, Eliane? Agora, eu queria falar um pouquinho com a Eloá Puria e também com a Geni Nunes sobre ainda essa mesma questão. A gente sabe que hoje nós temos leis que, claro, graças à luta das pessoas como a Eliane, o cenário mudou. Eu acredito que tenha melhorado um pouco, né? Eu acho que toda essa questão da democratização do país, inclusive nas escolas, hoje existe uma abertura para falar sobre as questões indígenas, inclusive lei obrigatória, embora nem todas as escolas sigam. Mas, no passado, falava-se, inclusive, o contrário, falava-se contra o indígena, e isso sequer era considerado racismo, né? É impressionante, relatos que a gente tem mesmo do que professores diziam, coisas absurdas. Embora tenha melhorado, eu acredito que a luta ainda é muito grande, e eu queria que vocês duas falassem um pouquinho, a partir do ponto de vista de vocês. No teu caso, o povo Puri, que foi um povo considerado extinto, entre aspas, de uma maneira errônea. Então, como é que é toda essa questão da afirmação? Como é que você usa a tua arte para fazer um pouco essa afirmação se colocar? E a Geni também, eu queria ouvir, a Geni é psicóloga, e as pessoas ainda têm essa visão muito estereotipada sobre os indígenas. Ah, o indígena não é escritor, o indígena não é cantor, não é psicólogo, é aquele sujeito que está no mato, na rede. Sim, como se a gente não, como se as pessoas, sim. Como viviam os índios, como se os indígenas fossem no passado, né? Isso. Aí nós somos tão atuais, né? Isso. Acompanhando tecnologia, acompanhando tudo. Como se o ser humano não pudesse modificar, as culturas não modificassem, as pessoas não pudessem ser muitas coisas. Que as pessoas podem ser pescadores, indígenas, pescadores, e também psicólogo, e também médico, e também, né? Tudo isso, e ter várias expertises, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho agora do ponto de vista também de uma nova geração. Por favor, pode começar, Eloá? Pode ser? Boa tarde, gente. Eu sou Eloá Puri, eu sou do Caparaó, Capixaba. E é muito revoltante como nós, enquanto povos originários, além de passar por uma série de violências durante toda a vida, durante toda a história da minha família, dos nossos ancestrais, a gente precisa exaustivamente continuar dizendo: eu sou indígena, sim. Né? Indígena, eu sou indígena, eu tenho um celular e sou indígena, eu frequentei uma escola regular, fiz faculdade e sou indígena, eu uso roupas e sou indígena. E como é cansativo ser reduzido ao estereótipo, né? O estereótipo que foi escrito e foi capturado pelo olhar do homem branco. E eu venho de um aldeamento rural, né? No Caparaó, meus parentes, minha família, foram escravizados junto com povos afrodiaspóricos para cuidar de lavouras de café. Então, assim, sempre me reconheci enquanto uma pessoa interiorana, sempre soube ser puri, e sempre entendi que indígena já não existia, eu não era aquilo, né, que se esperava. Eu já estava vivendo outro tipo de vida, né, uma vida rural, uma vida interiorana.
E, com o tempo, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a passar por algumas coisas na escola regular, que não tinha escola indígena, não tem escola indígena no Caparaó, professor dizendo, porque indígena é preguiçoso, né? Tem escola rural lá? Porque Esco- também é diferente, escola rural da tem, regular. tem escola rural. Escola rural, na minha época, não era dividida nem em séries, assim, né? Muitas crianças de várias idades na mesma sala. E desse histórico de dor, de sofrimento, depois eu tive a oportunidade de ir para a cidade para estudar, porque também não tinha como avançar nos estudos formais lá no Caparaó. Eu passei a entender os silêncios, né, que tinha na minha família, o silêncio da minha avó sobre a mãe dela, o silêncio da mãe dela sobre todos os 14 filhos e filhos das amantes do marido dela e da história dela enquanto parteira, que ela fazia os próprios partos, ela fazia os partos da região, as curas, tudo vinha daquele núcleo ali de mulheres da minha família, digo de forma individual mesmo na minha vida. Vinha toda aquela força e vinha muito silêncio também. Isso me incomodou muito. Então, hoje eu vejo que a minha arte, quando eu escrevo sobre a minha vivência, quando eu canto sobre a minha vivência, inclusive hoje meu show é 8h30, gente. Quando eu canto sobre a minha vivência, eu quero falar disso, né? Não se divide. Eu falo sobre a caça, eu falo sobre a plantação, porque se a gente não planta, a gente não come. Se a gente não caça, também não come. Eu falo sobre a força que tem o vento, a força que tem o sol, e como que isso nos sustenta, e sempre sustentou, mesmo no silêncio, mesmo com tanta violência. Né? Geni? Para mais informações, venham no meu show 8h30. Tá? E, aliás, excelente. Canta muito bem, vale a pena vocês ficarem, viu? Nhanda Carude, boa tarde. Como vocês estão? Obrigada pela presença. Eu queria agradecer à equipe do festival pelo convite, pelo preparo. Saudar a maravilhosa vovó Eliane pela presença. Saudar também, né, Eloá e todos vocês que estão aqui. Agradecer pela mediação. Eu fiquei pensando, assim, a partir, né, do que foi discutido, do quanto que o racismo ele tenta fazer com que a gente paute as nossas referências sobre nós mesmos a partir do olhar do colonizador, né? Então, é por isso que eu digo assim, né, que como eu sei que eu sou indígena, a gente pode dizer e pode nomear o racismo, a violência que a gente sofre, o que é muito real e muito concreto, mas eu não sou guarani pelas violências que eu sofro. Eu sou guarani pela cosmogonia, pelo jeito de ser, de estar no mundo, né? Então, acho que isso que a parenta Eliane traz da nossa autoestima, e aqui não só falando de nós, povos indígenas, mas de outros grupos também, a gente vai ver que essa relação de sentir que sempre algo nos falta, não no sentido constitutivo, mas no sentido de um rebaixamento, né, em relação a outras pessoas. Ai, que gracinha as crianças aqui. Oi, bebê. Oi. E é algo que, no meu trabalho, eu tento pensar também a literatura, e aí eu trago um pouco do meu povo nisso, de que a palavra para o povo guarani não é simplesmente uma descrição do mundo, mas é também uma invenção, né? Então, isso que a gente lê, né, nas poesias, na fala, nos livros, né, da parenta Eliana e de vários outros, é também sobre o encantamento, é sobre um brilho, sorriso, a brincadeira, é sobre a gente festejar aquilo que a gente é no mundo
E até lembro de um revolucionário martinicano, intelectual também, o Frantz Fanon, que ele dizia que a colonização utiliza um vocabulário zoológico para tentar nos ofender. Isso de várias áreas, né? Então, para ofender alguém, diz que é viado, macaco, porco, rato, onça, cobra, baleia, vaca, né? Então, a gente vai ver que os bichos são usados como um jeito de dizer, olha só, você não é tão humano assim, você se aproxima dos demais bichos, né? E aí, como Guarani, eu sei que isso é dito, né, como uma ofensa, mas a gente escuta e diz o seguinte, para mim é uma honra ser comparado aos demais bichos, né? Eu acho que isso que nós estamos trazendo é de uma relação com os demais seres que é de parentesco, né? É por isso que a gente diz que o rio também é nosso avô e os demais seres são nossas famílias, né? Então, dentro do meu trabalho, algo que eu costumo pensar também é de que toda colonização tem uma série de arapucas. Todo mundo sabe o que é arapuca? Que é uma espécie de armadilha, né? Que eu acho que nós, na literatura indígena, buscamos de alguma forma desarmar algumas delas. E é voltar essas perguntas para aquilo que nos chega como, olha, isso é o progresso, isso é o bem, isso é o amor, isso é a confiança, isso é a responsabilidade. E a gente não tomar essas palavras como uma verdade absoluta e dizer, abre essas palavras que eu quero ver se eu concordo com o que elas apregoam no mundo, né? Então, dentro do meu processo, quando eu fui saindo da igreja, onde a minha família foi obrigada a ir, diziam muito isso, né? Que Deus te perdoa, Deus te aceita. E ouvindo as lideranças do nosso povo, o que eu aprendi foi o seguinte, que mais do que aceitar ser perdoada, eu deveria perguntar, eu concordo com o pecado que você me condena, né? Então, mais do que aceitar essa salvação, esse pecado, esse progresso, esse desenvolvimento, é a gente examinar as bases que fundamentam, né, essa lógica. Eu acho que cada uma à sua maneira faz um pouquinho isso, né? E aí eu queria também falar sobre tempo, bem rapidamente aqui, porque eu acho que isso tem a ver também com a arte, né, que nós temos feito, de que dentro da filosofia mais hegemônica, o tempo ele é o contrário da eternidade. Então Deus seria eterno, fixo e imutável, e o tempo seria sobre a vida, o cotidiano, por isso inferior. Então a gente vai ver que tudo aquilo que passa, se transforma e se modifica, é visto como inferior, é visto como mundano, como terreno. E eu queria compartilhar com vocês um poema em que eu falo um pouquinho disso. E eu entendo, né, eu tenho a formação acadêmica, mas o que eu fui aprendendo com a nossa espiritualidade também é de que tem algumas coisas que talvez só a arte consiga falar, tocar, sentir, dançar, né? Então, a gente vai ver que o fato da gente criar em movimento já desobedece essa ideia de que tem um Deus e o resto é criatura. Então, quando a criatura também cria, de algum jeito a gente quebra, né, essa ameaça de que nós não podemos inventar também. E inventar, até pensando no mês que nós estamos de agenda LGBT+, né, muitas vezes perguntam assim, como que diz lésbica em Guarani? E é uma tradução impossível, porque a gente está falando de algo que é historicamente localizado, e não quer dizer que nossos povos não tinham e não seguem tendo práticas sexuais diversas, mas que a gente não tinha uma obsessão em criar um nome para isso. Um nome que vai, então, ser tornado crime, doença, pecado, né? Então, acho que é abrir as palavras, inclusive para dizer quais a gente precisa e quais não, como, quando, né? Então, esse poema é assim. Quero um amor que lute comigo, que não coloque como finalidade da vida repetir o mesmo sonho enlatado, os mesmos passos, os mesmos roteiros, as mesmas palavras. Um amor que não se acostume tanto assim com a vida, comigo e com o mundo, que estranhe a dor, a beleza, que se espante com a lágrima e com o sorriso. Quero amores que se indignem com as violências, que se solidarizem com as dores do mundo,
que abracem, inclusive, a falta de energia para lutar, o cansaço, a tristeza, que é da terra e que é do nosso espírito. Mas que também compreendam que lutar não é só sobre dor e sofrimento, mas, sobretudo, sobre alegria e movimento. E que nos momentos de desamparo a gente possa refazer esse laço de vida, lembrando que, mesmo nós não sendo objetos, nós também quebramos às vezes, mas é possível, em conjunto, fazer desses caquinhos um mosaico bonito. Muito obrigada. Lembrando que a Geni é autora do livro Descolonizando Afetos. Você está com o livro aí, Geni, para mostrar ou não? Ai, seria bom se pudesse mostrar aqui, né? Se alguém... então, que ótimo. Se puder... Vai ter trabalho para autografar, olha. Faz assim para o público ver, que aí... Então, um trabalho que está vinculado ao estudo dela, de psicologia, vale muito a pena ler, comprar, tá, gente? Olha, eu fui informada de que só temos 8 minutos. Olha, que terrível. Puxa, e agora? Então, a gente tem que olhar para o tempo com outra perspectiva, né? Por mim, a gente acho válido. Quem sabe, olha, para o pessoal da organização, se puder, mais um pouquinho, não sei. Mas, então, como a gente tem pouco tempo, eu vou pedir para Eliane e depois Eloá, mas primeiro Eliane, falar um pouquinho do seu trabalho, do seu próximo livro que vai ser lançado, né? Ainda não foi lançado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse livro, né? Questão Indígena Brasileira. A Questão Indígena Brasileira, quando é que vai ser lançado? Você tem previsão? Porque você falou do Metade Cara, Metade Máscara, que é um livro excelente. Isso. Inclusive, eu sou muito chamada para a banca, viu, Eliane? Para a banca de avaliação de mestrado e doutorado. E aí eu quero aproveitar que eu estou aqui frente a frente com você para te dizer que você é um exemplo para as moças jovens da graduação. Obrigada. Então, elas estudam a tua obra, elas buscam muito a própria identidade, se encontram, se veem na sua obra. É muito bonito de ver. E eu tenho certeza que, futuramente, Eloá e Geni também serão essas mulheres que serão exemplo para as jovens, né, para as jovens gerações. E aí eu queria que você falasse desse próximo livro, que eu estou curiosíssima, se você puder antecipar. Acho que o público agradece. Bem, eu tenho alguns livros já publicados, e meu primeiro livro foi A Terra é a Mãe do Índio, que eu escrevi para a área potiguara, e foi lançado lá há mais de 30 anos, 30 e poucos anos, e que foi assim um livro revolucionário que mudou a vida do meu povo, mudou realmente a vida. Porque era um livro que chamava a comunidade para conscientização, para luta, para se auto-identificar, porque o povo estava muito depauperado, bebendo garrafas de hidreia para tudo que é lado. Você sabe disso, né? Foi um momento de muita dificuldade. E eu tenho assim, a alegria de ter conseguido criar esse livro e criar a cartilha de alfabetização também do tupi antigo, que a língua também estava totalmente destroçada, e a gente criou a Cajutibiró, terra do índio potiguara, e essa cartilha foi assim uma cartilha que explodiu, né? Que o povo hoje indígena retomou a sua voz, né? A sua língua. E depois, essa experiência que eu tive do Metade Máscara, Metade Cara, Metade Máscara, que foram 20 anos de experiência dentro da minha militância, junto com o mais profundo pensamento e sentimento do que é ser indígena, o que é respeitar a ancestralidade. Foi um livro assim que foi sangrado, é um livro sangrado. Muitas pessoas dizem que é um livro de cabeceira, que as pessoas devem ler. Por isso eu indico a vocês. Todas nós indicamos, porque é incrível. Todas nós indicamos os nossos livros. O meu livro, por exemplo, está aqui com o Afonso, né, que ele pode depois
vou disponibilizar para vocês. E depois eu tive esse trabalho aqui, O Vento Espalha a Minha Voz Originária, que foi o ano passado, que é também uma sobra, a complementação desse trabalho, metade cara, metade máscara. E eu escrevi agora a questão indígena, eu visto a minha própria pele. Sabe o que é você vestir a tua própria pele? É demais, né? Então, está sendo lançado agora em início de julho, lá no Rio, em Botafogo, numa livraria. E estou também com outro livro para sair este ano, sobre as mulheres guerreiras do Amazonas. A história das Icamiabas, vocês conhecem? Porque a gente tem essa história vista pelo antropólogo, pelo cientista, pelo historiador, mas quem vai contar a nossa própria história através da nossa própria visão, não é mesmo? Então, esse trabalho vai sair esse ano ainda pela Editora do Brasil. Eu gostaria de ler um texto, um pedacinho do meu livro. Minha bolsa está aqui, achei. Estava do meu lado. Eu queria ler. Mas não Fica vai à vontade, dar dá tempo. tempo. Dá. A gente tem Então 5 faz minutos o seguinte, ainda. vou deixar as meninas falarem e aí Aí a gente finaliza, sim. Eloá, você também está se lançando como poeta. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Porque, na verdade, a poesia e a música se comunicam muito. Mas também tem essa questão dos fazeres artísticos indígenas serem fazeres artísticos mais fluidos, né? Não tem toda essa segregação que tem do ponto de vista ocidental. Isso é muito interessante. Você pode falar um pouquinho sobre esse trabalho, você se lançando como poeta, o seu livro? É indissociável mesmo. Não tem muito uma separação. Mas eu sou uma pessoa que escreve muito. Assim, sempre gostei de escrever. Depois me entendi enquanto compositora, porque sempre gostei de criar melodias. Fui acolhida por um maestro que me ajudou muito nessa coisa da música ocidental, né? Porque, para mim, música era algo que eu era todo som, né? Que eu escutava. Então, assim, era o som da mata, era o som da água, o som dos Por isso bichos. você diz que as suas músicas são ouvidas e sentidas, né? Existe uma paisagem sonora, assim, né? Existe uma paisagem sonora e existe também a narrativa dentro das músicas. Meu primeiro álbum é chamado Luare. Então, assim, vou falar de música e vou falar também de literatura. Está em todas as plataformas digitais. Hoje, no show, eu vou cantar o álbum todo e mais outras versões. Meu primeiro livro, eu tinha muitos escritos, né? Eu encontrei com a editora Pedregulho, a Marília Carreiro, que é a editora-chefe. Eu estava mostrando uns textos que eu falei assim, eu tenho muitos textos aqui que não viraram música. Acho que eu vou descartar. Ela olhou e falou assim, mas ela está com o livro pronto. E eu não tinha... Eu não alcançava esse lugar de que é possível escrever um livro. Parecia assim, algo super distante, sabe? Vou lançar um livro. O primeiro livro que eu lancei se chama Elan, que eu divido entre desejo e falta. Eu também sou psicóloga, Geni, mas assim, eu ignorei um pouco ser psicóloga por um tempo, porque, enfim, a vida artística tá demandando mais, está me movimentando mais. E o meu novo livro, pegando o gancho da Eliane, falar sobre vestir a própria pele, né, e sangrar, um livro se chama Vermelho de Pele e Sangue, que está disponível ali numa barraquinha. O Vermelho de Pele e Sangue são pequenos poemas assim que eu falo sobre a subjetividade do ser vermelho, né? Eu trago em pequenos poemas essa visão de mundo, essa visão de estar no mundo e de ser. Eu vou ler um pedacinho. Podemos deixar para o final, cada um lê o trecho e aí a gente... pode ser. Tá? Porque aí a Geni fala um pouquinho também sobre o seu processo de criação. Você também agora está se lançando como escritor infanto-juvenil, né? Você está começando também esse trabalho. E quer falar um pouquinho? E aí a gente fecha cada uma lendo um trecho da sua própria obra.
agradeço. A minha primeira publicação foi em 2022, foi o Saci Guarani, e tem essa publicação que eu tenho muito carinho, assim. Em relação ao meu processo de escrita, assim, não é autobiográfico, como às vezes algumas pessoas acreditam, mas tem uma relação de proximidade, de intimidade, que para mim é muito importante, assim, de pensar uma escrita que não seja apenas sobre uma experiência possível, né? Mas a própria escrita ser ao contrário da monocultura e ser também floresta, né? Então, em várias linguagens, de vários jeitos, né? Então, para mim é bem importante, assim, que e até algo que a gente sabe que até hoje se diz que a língua oficial do Brasil é a portuguesa, né? Mas já faz muito tempo que não é a língua portuguesa, inclusive porque o jeito como a gente fala é uma outra língua, né? Então, tem uma poética, uma espiritualidade, uma dança, e até lembro da Cacique Eliara, que ela diz que a palavra arte e espiritualidade é a mesma em Guarani, né? Então, acho que isso vai conectando realmente muitas linguagens que a gente não separa, né? O físico do psicológico, a mente do corpo, o humano da natureza e etc., né? Então, eu gosto muito de pensar, assim, na palavra como um lugar de autodesconhecimento também, para que a gente possa ter um espaço para aquilo que a gente não tem tanta certeza, assim, de si, do mundo, e um lugar de experimentação, né? Então, para mim, vai muito nesse campo. Então, Eliane, você pode ler o trechinho, por favor? É trechinho, né? Não, fica à vontade. Por mim, você pode até ler o livro todo. Eu estou inclinada a ler esse texto. Sim. Aqui, olha. Desculpa. Chama-se... Eu acho que esse texto aqui tá no momento certo de ler. Chama-se Pele de Foca. A luz se abriu e a minha pele de foca voltou a se umedecer. Minha pele estava seca pelas vicissitudes da vida. Eu mergulhei nas profundezas dos mares e reencontrei minha avó foca, minhas sagradas ancestrais e os velhos guerreiros que também não se envergonham por suas lágrimas. Elas sabiamente me contestaram e mostraram que eu, inconsciente e pacificamente, aceitava os padrões éticos impostos pela intolerância da sociedade e voltei com a minha alma fortalecida, com meus sonhos definidos, voltei com a minha intuição extremamente clara, determinada. Minhas costelas não estão mais descamadas. A carne voltou a crescer depois que os homens derramaram suas lágrimas pelas mulheres do mundo, e eu não sou mais uma mulher esqueleto jogada no fundo do mar, como se for um sapato velho pela cultura impostora. Sou uma mulher de fibra, porque eu me reconstruí por mim mesma, depois de dançar desvairadamente na vida com meu iludido sapatinho vermelho. Quase perdi meus pés. As ervas daninhas enrolaram neles para que nunca mais caminhasse pelas estradas do saber, da consciência e do mais alto grau da espiritualidade indígena. Mas pude dominá-los e arrancar esses malditos sapatinhos vermelhos das chamadas mulheres boas e mães boas demais, que, por serem assim, vivem sufocadas pelo peso da história e da opressão, e quando vislumbram uma semi-liberdade, uma ilusão, a pseudo-liberdade, se perdem nos terríveis sapatinhos vermelhos da cultura falsamente... Ai, cadê? Perdi. A cultura falsamente iluminada, que escamoteia o poder, o preconceito e o racismo. Meu ego não pode ser mais forte que a minha alma. Minha alma é ancestral. Meu ego não pode dominar minha verdadeira história. Faço agora um acordo entre meu ego e minha alma. Minha alma é primeira, é forte, é intuitiva, ela é ética, para não dizer pura. Minha alma é eterna, eternamente indígena. Mas meu ego, condicionado pela cultura dominante, me leva para a escuridão terrena, celestial, marítima, onírica e filosófica. Conduz minha autoestima para os porões.
Não, mulheres do mundo. E não, homens do mundo. Não aceitemos mais. Não, não, não e não. Meu ego não pode ser mais forte que minha alma, minha ânima, minha essência de mulher selvagem, indígena, essencial à preservação digna do planeta e dos seres humanos. Basta de violência. Nós somos lobas. Nós somos músicas que ecoam no etéreo. Nós somos focas, nós somos humanidade e sabemos o que é digno para nós. Nossa pele de foca brilha de novo. Ouçamos definitivamente os velhos e as velhas. Aí continua. Quem quiser o resto, adquire o meu livro, eu preciso editar. Eliane Potiguara, embaixadora universal da paz em Genebra, doutora honoris causa pelo UFRJ, não à toa. Obrigada, Eliane, parabéns. Eloá? Desaprendi até a ler. Que isso? A gente fica até encabulado, né? Não, gente, a situação... Eu tô tremendo músculos que eu não sabia que tinha. Quanto tempo se arrisca na demora para se constituir pedra? Do pedregulho ecoam vozes, é constante movimento. Retomada. Filha, disse a pedra, bom ter você de volta. Da montanha se faz casa e alimento. O lamento, o momento, a batalha, cava-se a cova do tempo futuro. Geni, quer falar um pouquinho ainda? Queria muito agradecer. E você citou o livro infantil. Eu resolvi finalizar, então, com uma poesia que está nesse livro infantil e que a minha irmã generosamente musicou, a Nélita Nunes. E eu vou tentar cantar para vocês. É assim. O pássaro voar e não achar árvore para pousar, a borboleta passear e não achar a flor para descantar, as gotas de chuva procurarem a terra para penetrar e só encontrarem cimento, os macaquinhos não terem galho para saltar. Nossa fé não remove montanhas, nos leva até elas. Nossa fé não remove montanha, nos leva até elas. Obrigada. Antes de encerrar esse painel incrível, agradecendo todas vocês, um momento muito especial, me sinto muito feliz por estar aqui, muito honrada, de verdade. Vamos passar as redes sociais de cada uma, contatos, vamos fazer isso, porque para que vocês sigam e prossigam nesse estudo, acompanhando essas mulheres maravilhosas. Eliane. O meu site é www.elianepotiguara.org.br. E eu estou também, né? Eu estou na Instagram, nas redes sociais, vocês me acham. Eloá? @Eloapuri, em tudo. No Instagram, no TikTok, no Spotify, no YouTube. Eloapuri. Geni? Geni Papos. Com G. Geni Papos, né? @Geni Papos. Muito obrigada a todos que estiveram presentes. Muito obrigada novamente às mulheres incríveis que estão aqui nessa mesa. E muito obrigada mais uma vez, Mulheres de Sal. Fiquem para o restante da programação. E esse foi o painel literário com Geni Nunes.